Oi, eu sou o Vitor, esse é o Penso Logo Assisto e essa é a terceira e última parte dos vídeos sobre vagueza e o paradoxo de Soritz. Eu recomendo mais do que nunca, a ponto de ser necessário mesmo, que você veja a parte 1, onde eu apresento o problema e falo um pouco sobre a vagueza, e a parte 2, onde eu falo sobre o supervaloracionismo, antes de assistir esse vídeo aqui. Por isso eu vou começar já direto ao ponto. Lógicas multivaloradas, como o próprio nome já diz, são lógicas que admitem vários valores de verdade, e não só dois como a lógica clássica. Ou seja, de novo é um caso de lógicas não bivalentes. Quando usadas para lidar com a vagueza, elas são elaboradas de modo que as sentenças sobre casos limítrofes receberiam algum valor de verdade entre totalmente verdadeiro e totalmente falso. E existem vários tipos de lógicas multivaloradas, havendo aquelas que possuem 3 ou 4 valores de verdade e aquelas que admitem infinitos, como as lógicas fuzzy, ou em português uma tradução seria lógicas difusas. Esse último tipo, que admite infinitos valores, é o mais comumente usado para lidar com a vagueza e é o que a gente vai ver em mais detalhes nesse vídeo aqui. Bom, as lógicas difusas admitem um contínuo de infinitos valores de verdade. Eles são expressos por números reais entre 0 e 1. Aí geralmente o 0 é totalmente falso e o 1 totalmente verdadeiro. Em geral, essas lógicas são elaboradas de modo a preservar todos os resultados da lógica clássica quando os valores envolvidos forem só 0 e 1. Tá, mas o que levaria alguém a adotar uma abordagem desse tipo? Bom, a motivação comum para esse tipo de posição seria reconhecer certa simetria entre a presença de graus de verdade em uma lógica multivalorada e o fato dos predicados vagos admitirem gradação. Ser careca, por exemplo, admite graus. Alguém pode ser mais careca do que outro e ficando cada vez mais careca conforme vai perdendo cabelo, etc. Assim como alguém de 5 anos de idade é mais criança do que alguém de 8 anos de idade, por exemplo. Então, do mesmo modo que predicados vagos como é criança e é careca viriam em graus, a veracidade de enunciados sobre indivíduos aos quais esses predicados se aplicam também viria em graus, os chamados graus de verdade. E admitir infinitos valores de verdade serviria justamente para capturar essa continuidade e as pequenas variações. Assim, o fato de que João é mais careca do que Pedro, por exemplo, poderia ser capturado pelo fato de João é careca possuir um valor de verdade maior do que Pedro é careca, como um valor de 0,8 versus um de 0,7, por exemplo. Bom, mas um proponente de uma lógica dessas teria que ter certo trabalho para elaborar um jeito de atribuir valor de verdade a sentenças contendo conectivos lógicos, como e ou. No caso da lógica clássica, isso é mais simples e até intuitivo mesmo. Por exemplo, sentenças da forma P e Q, ou seja, conjunções, são verdadeiras na lógica clássica apenas se P e Q são ambas verdadeiras. Se alguma delas for falsa, a conjunção também será falsa. Mas como é que a gente faz esse cálculo quando a gente tem infinitas opções de valores de verdade? Bom, existem várias propostas diferentes, mas em geral elas tentam se atentar para alguma característica da maneira clássica de interpretar os conectivos e tentam extrapolar isso para os casos envolvendo vários valores. Bom, eu não vou discutir isso aqui, mas eu deixo na imagem para quem tiver curiosidade a maneira mais comum. Ok, mas e como um proponente de uma teoria de lógica multivalorada responderia o paradoxo de Soritz? Bom, a resposta para isso depende de como a validade é definida e existem várias maneiras diferentes de fazer isso. A validade na lógica clássica se dá, a grosso modo, quando não existe nenhuma situação em que as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa. Eu falei sobre isso no vídeo sobre dedução, se você quiser ver ou rever clicando aqui. Uma característica importante dessa noção de validade clássica é a de preservar a verdade. Um argumento válido preserva a verdade das premissas na conclusão. Bom, quando as opções de valor de verdade são só verdadeiro e falso, tudo ok. Mas e quando a gente tem várias ou até infinitas opções? O que exatamente deveria ser preservado se a gente tem agora graus de verdade? Bom, as maneiras de resolver isso costumam ser ou estabelecer algum valor específico que deveria ser preservado, como 0,5 ou mais, ou alguma regra, por exemplo, de preservar o menor valor que aparece nas premissas. Aí, dependendo do tipo de definição de validade que você dá, a resposta de um proponente de uma teoria de lógicas multivaloradas ao paradoxo de Soritz poderia ser tanto do tipo 2, seguindo a classificação lá do primeiro vídeo, isso é, de que o argumento seria válido, mas não sólido, rejeitando alguma ou algumas premissas, ou uma resposta do tipo 3, de que o argumento seria inválido. Só que, como você deve estar careca de saber, essas abordagens, assim como outras, possuem também alguns problemas. De sair da própria ideia de graus de verdade, quando usado para modelar valores semânticos, é algo que precisa ser melhor trabalhado para que se saiba exatamente o que está em jogo e o que pode ser seguido aí. Além disso, é de se esperar para qualquer atribuição de valor a alguma sentença, um porquê daquela atribuição específica ter sido feita e não outra, o que pode ser um desafio imenso para defensores de uma lógica fuzzy. Suponha, por exemplo, que Chiquinha é uma criança e tem um valor de verdade de 0,8. Por que exatamente 0,8 e não outro valor?
E será que sequer faria sentido, ou seria no mínimo informativo, dizer que uma sentença poderia ter um valor de verdade tão específico quanto, por exemplo, 0.4371? Outros problemas até mais sérios surgem da maneira de lidar com os conectivos, mas eu não vou tratar disso aqui não. Mais porque o tempo é curto, mas também porque pode ficar meio técnico demais. Bom, mas existe um problema tradicional bem persistente que persegue várias abordagens diferentes de tentar lidar com a vagueza, incluindo o supervaloracionismo e as lógicas multivaloradas, que é o da chamada vagueza de ordem superior. A ideia é meio que mesmo ser vago seria vago. Do mesmo modo que haveriam casos limítrofes entre aqueles casos que estão certamente na extensão de um predicado e os que não estão, haveria ainda assim casos limítrofes entre esses casos bem estabelecidos e aqueles casos limítrofes. Por exemplo, se eu tenho um gradiente que vai de preto para branco, eu tenho pontos aí nesse contínuo que seriam casos limítrofes, uma zona acinzentada, que não seriam nem pretos nem brancos. Mas eu também teria casos limítrofes entre o preto e essa zona acinzentada, e entre essa zona acinzentada e o branco. Outro problema é que se eu tento corrigir a vagueza de deixar de ser criança, por exemplo, ao introduzir uma categoria intermediária entre criança e adulto, os adolescentes, eu passo até agora não só uma zona de casos limítrofes, mas duas. Aquela entre criança e adolescente e entre adolescente e adulto. Ou seja, criar novas classificações nessa zona de penumbra criaria novos casos limítrofes. De modo que se a existência de fronteiras de aplicação do termo foi o que motivou a rejeição da bivalência, essa estratégia não parece ter tanto apoio também. Seria, afinal de contas, adiar o inevitável. Esse problema afetaria a caracterização que eu dei de supervaloracionismo, porque ele parece supor uma divisão abrupta entre aqueles casos que são os limítrofes, que não possuem o valor de verdade, e os casos que não estão numa zona limítrofe, que possuem. Só que essa separação justamente não é bem delimitada, sendo vítima da vagueza de ordem superior. O mesmo vale para lógicas multivaloradas e, no caso das lógicas fuzzy, a gente poderia se perguntar coisas como: quando que sentenças sobre um termo vago deixam de ter um valor de verdade de exatamente 1? Há várias tentativas de tentar responder essas coisas e de reformular as teorias para conseguir evitar esses problemas. Mas o problema posto pela vagueza de ordem superior é extremamente persistente e os detalhes vão ficando cada vez mais complicados e menos plausíveis talvez. Em suma, esses problemas sinalizariam que uma simples rejeição da bivalência não seria o suficiente para lidar com a vagueza. Existem, entretanto, aqueles como Crispin Wright que dizem que não existiria de fato um problema de vagueza de ordem superior, de modo que até mesmo esse problema é alvo de grande controvérsia. A vagueza é um fenômeno extremamente intrigante que parece possuir a propriedade de resistir fortemente a análises. Outras questões em aberto, além das que a gente já viu, são, por exemplo, se a vagueza seria um fenômeno exclusivamente linguístico ou se haveria uma vagueza ontológica, isso é, se as coisas mesmas seriam vagas. E de que papel ela desempenha em outros problemas, como paradoxos de identidade e o chamado problema dos muitos, que é muito interessante e que provavelmente vai render um vídeo só para ele. E a vagueza também estaria envolvida até em questões sobre composição meriológica. Esses diferentes problemas onde a vagueza participa seriam como diferentes frentes em que teorias sobre a vagueza poderiam ser testadas, de modo que não apenas o sucesso de uma teoria dependeria dela conseguir dar respostas satisfatórias a cada um desses casos, como cada questão dessas, ao ser investigada, poderia trazer inspirações importantes para entender o fenômeno da vagueza de modo geral. Bom, tem outras propostas para tentar entender a vagueza e responder ao paradoxo de Sorites, de modo que nem tudo está perdido se essas duas que a gente viu tiverem problemões. E você? Como é que você lidaria com a vagueza e como você responderia ao paradoxo de Sorites? Deixa a resposta aí nos comentários. Bom, muito obrigado se você viu até aqui, especialmente se você viu as 3 partes. E muito provavelmente o tema do próximo vídeo vai ser sobre One Punch Man e tédio, que é um tema que eu venho querendo há muito tempo fazer e que muitos de vocês pediram e que perdeu por pouco a votação lá da escolha do tema. E como sempre, não deixem de olhar os links que eu deixo na descrição do vídeo sobre leituras recomendadas, outros vídeos, etc. Uma recomendação ótima de leitura que eu faço é do livrinho Logic, A Very Short Introduction, do Graham Priest, que seria em português algo como Lógica, uma brevíssima introdução. É um livro introdutório bem didático que trata de vários temas relacionados à lógica. Cada capítulo para um deles e o 10º capítulo é sobre vagueza e nele ele apresenta uma teoria de lógica multivalorada, ensina a fazer as contas lá dos conectivos que eu falei. Enfim, é bem legal. A única coisa é que eu acho que ele não tem uma tradução oficial para português, então é uma pena. Mas eu vou deixar pelo menos uma tradução desse capítulo 10 sobre a vagueza aqui nos links da descrição, tá certo? Eu recomendo fortemente que vocês dêem uma olhada, vale muito a pena. Bom, de novo, muito obrigado se você assistiu todo o vídeo. Se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva. Se você gostou do vídeo, compartilhe e dê o famigerado joinha. E eu te espero na próxima com, quem sabe, One Punch Man e o tédio. Até mais!